Bom dia, amigo. Esse é nosso momento matinal de encontro, agora começando mais uma semana. Eu desejo que o seu final de semana tenha sido muito agradável, que você tenha podido aproveitar momentos de descanso, de lazer, de confraternização. Mas agora é hora de retomar as atividades, é hora de retomar a semana. E eu quero desejar uma semana ricamente abençoada por Deus, mas de modo especial quero deixar um abraço para aqueles que hoje, exatamente hoje, aniversariam. A vocês um abraço carinhoso de nossa igreja e o desejo de que a sua vida seja dirigida por Deus, que a vontade de Deus se realize no seu viver e que todos os seus projetos em sintonia com a vontade de Deus se tornem realidade. A todos o convite para que durante esses momentos de encontro meditemos na palavra de Deus e busquemos nas Escrituras aquilo que Deus tem a nos falar e vamos retomar nossas reflexões no livro dos Salmos, que tem sido nosso companheiro em nossos encontros matinais. No Salmo de número 40, no versículo 5, nós lemos o seguinte: São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Veja que interessante a relação feita pelo salmista dos motivos de gratidão. Nunca é demais lembrar que o Salmo 40 vem numa sequência mencionando aquilo que Deus fizera na vida dele em uma restauração específica, uma situação difícil que foi transformada pelo agir de Deus. Agora, ele numa referência não apenas a esse episódio, mas certamente às muitas manifestações de Deus ao longo de sua vida, começa por dizer que são muitas as maravilhas que Deus tem operado para com ele. Há um hino muito interessante que faz um desafio curioso. O desafio é o seguinte: se você considera os desafios da vida preocupantes, se você tem sido ameaçado por dificuldades, faça um exercício, experimente contar, experimente enumerar as bênçãos de Deus para com você. Inevitavelmente você se surpreenderá ao perceber o quanto Deus tem feito. A verdade é que muito raramente nós fazemos isso, mas se pararmos para refletir sobre aquilo que Deus tem feito por nós ao longo de nossa vida, o suprimento de nossas necessidades, a preservação de nossa existência, as muitas coisas das quais Deus nos livra a cada dia, a proteção divina a nos acompanhar, as bênçãos que Ele nos proporciona através das pessoas com as quais convivemos, através dos recursos que nos chegam, ou seja, são muitas, sem dúvida nenhuma, as maravilhas que Deus tem operado para conosco. Algumas vezes essa atuação divina ocorre de maneira um tanto supranatural, mas no mais das vezes, no curso regular da vida, nós percebemos esse agir de Deus. Então o salmista repete essas palavras: São muitas as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Após mencionar as maravilhas, ele fala dos desígnios de Deus, dos projetos de Deus, da vontade de Deus. Ora, se nós nos encantamos com o que Deus efetivamente faz por nós, certamente nós temos muito a agradecer quando consideramos também os projetos divinos para a nossa vida. Gosto sempre de lembrar que esses projetos podem ser diferentes do nosso. Eu diria que, de regra, eles costumam ser distintos dos nossos. E no livro do profeta Isaías, Deus nos fala sobre isso, lá no capítulo 55, versículos 8 e 9, quando diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E Deus diz então que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Os projetos de Deus para nós algumas vezes divergem dos nossos, mas invariavelmente são superiores aos nossos. O salmista reconhece isso. E ele diz que os desígnios de Deus para com ele, a vontade de Deus demonstrada ao longo de sua vida é maravilhosa, é motivo de gratidão, é motivo de reconhecimento. Quando paramos para pensar sobre aquilo que Deus tem estabelecido para nós, nós certamente temos uma demonstração muito clara do amor e do cuidado de Deus para conosco. Os planos de Deus são perfeitos, os projetos de Deus são excelentes.
Embora tenhamos que reconhecer que nem sempre os seguimos, nem sempre os abraçamos. Há muitos momentos da nossa vida nos quais nós nos apegamos aos nossos próprios desígnios, aos nossos próprios projetos, aos nossos próprios desejos e nos distanciamos dos desejos de Deus. Todas as vezes, porém, nas quais nós nos dispomos a seguir a vontade de Deus, nós experimentamos algumas coisas extraordinárias. Primeiro, a paz. Quando a Bíblia diz que a paz de Deus deve ser o árbitro em nossos corações, é porque ela nos ajuda a identificar se estamos ou não em sintonia com a vontade de Deus. E todas as vezes que caminhamos em sintonia com os seus projetos, nós temos paz no nosso coração. A paz é uma característica, mas não é apenas a paz, vamos experimentar também as bênçãos de Deus ao longo do nosso caminhar. Aqui há um parêntese para mencionar que o fato de sermos abençoados por Deus não significa dizer que todas as vezes que seguimos a vontade de Deus teremos uma caminhada absolutamente sem turbulências. Não significa isso. Não significa que a vida será isenta de dificuldades, que nós caminharemos de forma invulnerável. Não. Mas significa dizer que nós estaremos vivendo em paz e que nós estaremos caminhando vitoriosamente, mesmo por entre obstáculos, porque Deus caminhará conosco. O salmista menciona, então, as maravilhas que Deus tem operado, menciona os desígnios de Deus para com ele e menciona, então, que estas coisas são mais do que se pode contar. Chega a fazer uma proposta interessante. Eu queria ter condição de mencionar tudo o que Deus tem feito. Eu desejaria proclamar tudo o que Deus tem feito, mas é impossível, porque eu sequer consigo contar, sequer consigo enumerar o quanto Deus tem feito. Aqui um convite, primeiro, ao reconhecimento, à gratidão, que possamos nos colocar diante de Deus percebendo aquilo que Ele tem feito por nós. Segundo, um convite à submissão, que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. Terceiro, um convite à proclamação, que compartilhemos com outros o que Deus tem feito por nós. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelas maravilhas que tens operado para conosco. Muito obrigado pelos teus desígnios maravilhosos demonstrados em nossa vida. Muito obrigado pela tua companhia. E ajuda-nos, ó Senhor, a experimentar a plenitude da tua vontade. Ajuda-nos a reconhecer o que tens feito por nós e a perceber o teu agir em nossa vida. Ajuda-nos a compartilhar com os outros essas demonstrações do teu cuidado, do teu poder e do teu amor. Que as pessoas que caminham conosco percebam em nós e através de nós tua generosidade, tua graça e teu amor. Amém.